Paz de Cristo. Amém. Vamos ficar de pé? Quem pode, né? Por favor. A gente vai fazer uma leitura aqui participativa. A gente está com o nosso horário já lá em cima, né? É a lição de número 3. Você que tem a revista, lição de número 3. O Pai enviou o Filho. O Pai enviou o Filho. Lição de número 3. A nossa leitura bíblica tem João capítulo 3, 16 e 17. Depois, primeira epístola de João capítulo 4, versículo 9 e 10. Depois, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, do 4 ao 6. Tem alguém sem revista? Tem alguém sem revista que quer a revista? A gente tem revista aí, tá? Se alguém quiser dividir também, aí. Então, o jovem ali está sem revista. Bola com ele ali para ele poder ler, ou arruma para ele aí, por favor. Para ele participar da leitura. É a lição de número 3, repetindo, a lição de número 3, o Pai enviou o Filho. Tá bom? Vamos fazer uma leitura participativa? Amém. Como a gente costuma fazer, tá bom? Vou ler o primeiro, os irmãos o segundo e assim sucessivamente. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Maravilha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Vou pedir ao nosso pastor para fazer a oração para a gente começar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos em torno do teu nome, para mais uma vez, Senhor, recebermos a exposição da tua palavra, que possamos ouvir atentamente, Senhor, termos um coração capaz de absorver a tua palavra e colocá-la em prática. Senhor, usa o teu servo como o Senhor sempre tem usado, Senhor, para falar aos nossos corações, Pai. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Amém. Está estudando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em 3 pessoas eternas. A gente tem aprendido, né, isso aqui sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? E é uma questão de função, né? É a função. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, 3 pessoas de Deus, são 3 pessoas, certo? Mas um único Deus, né? Um único Deus. A gente aprendeu aqui que não são 3 modos, né? Tem um modalismo, não são 3 modos, não são 3 deuses, é um único Deus, 3 pessoas. Qual é a diferença? Função. A gente falou na primeira aula, a gente falou sobre a questão de, quando se trata da questão do plano da salvação, da redenção, né? O Pai, o Deus Pai, ele é vamos dizer assim, o que planejou, arquitetou o plano da salvação, é o Pai. O Filho foi aquele que realizou, que executou, que viabilizou a salvação. E o Espírito Santo, ele aplica na nossa vida a obra da salvação, ele torna real na nossa vida. Como é que nós sabemos, como é que nós temos a certeza de que somos filhos de Deus? Que a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, não é isso? Que nós somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Então o Espírito de Deus, que também é o Espírito de Cristo, ele dá certeza no nosso interior de que nós somos filhos de Deus. Então a obra da salvação é aplicada na nossa vida pela recepção do Espírito Santo.
né? O que nos torna nova criatura é a recepção do Espírito Santo. Você é casa, você é templo, o Espírito Santo habita em você, é Ele que torna real, né, aquilo que está escrito aqui, certo? Por isso que Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal também não pertence a Ele, Romanos 8:9. Então nós temos a certeza porque o Espírito de Deus habita em nós, amém? Então nós estamos falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na primeira lição, nós estudamos a introdução sobre a Trindade, e aí na segunda lição falou sobre o Deus Pai, né? Falou sobre os atributos, a personalidade, sobre o Deus Pai. E hoje a gente vai falar sobre o Pai enviou o Filho, né? Deus Pai enviou o seu Filho. Nós aprendemos que Jesus, não é isso? Naquele diálogo lá com Filipe, quando Filipe fala, Senhor, né, mostra-nos o Pai e nos basta, a gente quer saber, quer ver o Pai. E o que ele responde para ele? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Está há tanto tempo comigo, você ainda não percebeu, você não, né, não discerniu, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, certo? Então Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então nós estamos estudando sobre isso. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então, como é que Deus se revelou? Qual é a revelação máxima? Né? A expressão máxima de Deus é Jesus. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vai dizer que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, você confere lá. Vai dizer que ele é a expressão exata de Deus. Então aquele Deus sem imagem do Antigo Testamento, ele tem uma imagem. Quem é? É Jesus. Jesus, ele é Deus. Certo? Então você tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o Pai enviou o Filho. Aí na introdução fala sobre o plano eterno da redenção. Diz que o Pai é que envia o Filho para salvar o mundo, ou seja, é o Pai que faz o movimento em direção aos homens. Não somos nós que fazemos o movimento em direção ao Pai, mas é o Pai que faz o movimento em nossa direção. Não é isso? Nós caímos, né? Se Adão caiu, em Adão todos nós caímos, né? Nós herdamos de Adão a natureza adâmica, a natureza caída, por causa do pecado. Então Deus, ele faz um movimento em nossa direção, não somos nós que nos movimentamos em direção a Ele, certo? Independentemente da visão teológica, esse aqui é um entendimento que abarca todos, abrange todos. Deus é que faz o movimento em direção ao homem. O homem caiu, mas Deus já tinha um plano de redenção. E essa redenção, essa obra de redenção, ela é realizada por meio de quem? Por meio da pessoa do Filho. A redenção, ela tem 4 pilares. Jesus encarnou, Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. A redenção tem 4 pilares. Jesus encarna, Jesus, a paixão de Cristo, ele sofre, certo? Ele morre e ele ressuscita. A obra da redenção está aqui, nesses 4 pilares. Então, no plano de redenção do Pai, né, ele é realizado por meio do Filho. Aí você vai entender porque que lá em João capítulo 1, né, quando você lê lá que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Olha o que o texto diz. Tudo foi feito por meio dele. Dele quem? Jesus. Tudo foi feito por meio dele. Tudo foi realizado por meio dele. Toda vez que você fala em verbo, você está falando de ação. Verbo indica ação. Ali é o logos, é a palavra, né? É a palavra e a ação. Então, tudo foi feito por meio de Jesus. A realização, tudo foi realizado. Então, a redenção, ela está centrada na pessoa de Cristo. Então, no plano de redenção, o Pai envia o seu Filho. Ó, essa verdade revelada nas Escrituras manifesta, ou seja, revela. É isso? Revela o amor do Pai. O amor do Pai não é um amor de palavras apenas, de discurso. Não é isso? Não é apenas uma pregação. O amor do Pai, ele é manifesto, ele é revelado. Como? Por meio de ações. O texto vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Tem uma ação no texto. Ele deu seu Filho. Ele entregou seu Filho. Ele nos presenteou, né? É uma dádiva. Não é isso? Manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Trindade. É a Trindade. Unidade por quê? Os três um. Os três formam um. E os três trabalham juntos, numa mesma direção. Então, na obra da salvação, o Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito trabalha. Certo? Então, hoje a gente vai ver como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção
e a obra perfeita da Trindade na salvação. Tá? O amor de Deus manifesto no Filho, a plenitude do tempo, ou seja, o tempo certo, Deus não chega nem antes nem depois, tem o tempo certo, a plenitude do tempo fala de um tempo certo, fala de Kairos, fala do tempo de Deus, certo? O nosso tempo é o Cronos, é o tempo do relógio, o nosso tempo de Deus é o tempo Kairos, não é o Cronos, não é o tempo do homem, certo? E fala da perfeita obra da Trindade em relação à salvação. E aí o tópico 1 aqui fala o envio do Pai, o envio do Filho e o amor do Pai. Número 1, o amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Quem se lembra o que é unigênito? Nós falamos aqui na lição primeira. Filho único. Por que único? Porque ele é único gerado. A palavra unigênito no grego é único gerado. É bom a gente repetir, porque a repetição é didática para aprendizagem. Você repete, a pessoa fixa. Você fala uma vez só, esquece. Então, o unigênito é único gerado. Então, nós somos filhos por adoção. Essa lição vai falar sobre isso hoje. Nós somos filhos de Deus por adoção. Israel por eleição. Os anjos por criação, mas Jesus por geração. Ele é o único gerado. Ele foi gerado. Nós somos adotados. Lá na parábola, na analogia da videira, João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, isso não fala? Então nós somos ramos enxertados na videira. Nós não pertencemos à videira originalmente, nós fomos enxertados nela. E Paulo vai explicar isso, que nós fomos enxertados. Aí você vai entender a analogia de que nós somos filhos adotivos. Então nós fomos adotados, somos filhos por adoção. Amém? Amém. Todos entendem isso? Amém. Amém. Amém? Então vamos seguir. Romanos 5,8 vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus ele é provado aonde? Em Jesus ter ido para a cruz. E o Pai tem enviado o seu Filho. O amor dele é provado ali. Então o amor de Deus já foi provado. Deus não tem que provar o amor dele, já foi provado. Foi provado aonde? Na cruz, é o que Paulo está dizendo. Ele prova o seu amor para conosco, porque Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você não, Deus tem que fazer, né? Para mostrar que Ele é Deus, Ele tem que fazer na minha vida. Para mostrar que Ele é Deus, Ele tem que abrir a porta, Ele tem que realizar. Não, Ele não tem não. Porque Ele já fez, Ele já realizou. O Filho foi para a cruz e cumpriu a missão. E no final Ele diz que está consumado. Não foi? Ele consumou a obra, Ele concretizou, Ele concluiu. Amém? Então Deus Ele já provou, Ele não tem que provar nada para ninguém. Ele provou com o seu Filho na cruz do Calvário. Tá? Então essa é a maior demonstração de amor. É de um pai que entregou o seu filho. É essa aqui. O verbo grego, né, para esse amor é o ágape, né? Agapau ou ágape. A gente conhece mais a palavra mais usual é o ágape. É a palavra ágape. Tá? Que é o amor incondicional de Deus. Certo? Deus espera que nós manifestemos este amor também. Por quê? Porque nós o amamos, o apóstolo João diz, porque Ele nos amou primeiro. Então Ele espera que nós manifestemos esse amor para com o nosso irmão. Certo? Porque se o Espírito está em você, você precisa manifestar o mesmo amor. Então esse é o amor incondicional da cruz, é o amor incondicional que também está em nós. Certo? Ou deveria estar. Vamos falar assim, né? Está em nós ou deveria estar. Vai ver alguém falar assim, olha, eu até tenho paciência, mas né, amar o Bruno é difícil. Amar o irmão Bruno, né, Bruno? Amar o irmão Bruno é complicado. Estou falando aqui, irmãos, hipoteticamente, tá? Hipótese, não é real. Tá? Eu amo o Bruno, tá bom, irmão? Eu olho assim e falo, eu até converso com o Gustavo, mas não gosto do Gustavo não. Se o Gustavo passa aqui, eu passo por lá. Não, Gustavo, eu amo Gustavo. Vamos lá? Alguma coisa está errada, né? Então a natureza essencial de Deus é o que? É o amor. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Quem conhece a Deus, ele ama. Daí a busca pelo bem-estar de todos, conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito, para seres completamente indignos. A pergunta é, como é que pode Deus amar alguém como eu incondicionalmente? Essa é a pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Como é que pode Deus amar alguém como eu incondicionalmente? O texto diz que Deus amou.
O texto não nos dá uma justificativa para o amor. Por que Deus amou a humanidade? Se é caída, se é pecadora, se está afastada, se só desagrada a Deus. Não dá justificativo, só diz que Deus amou. E amou de tal maneira. O texto vai dizer, João não encontra expressão para expressar, para mensurar, para medir, para pesar o amor de Deus. Ele fala, ele amou de tal maneira, não dá para medir. Ele amou de tal maneira, de uma forma inexplicável. Ele amou tanto que ele entregou seu único filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a ideia central da lição de hoje. Deus entrega seu único filho por nós. Detalhe, seu único filho, perfeito, sem pecado, sem mácula, sem erro. Aleluia. Ele entrega o seu filho perfeito em troca de filhos imperfeitos. Esse Deus é demais, não é? Não é, Gessimar? Entregou o seu filho perfeito em troca de filhos imperfeitos. E bota imperfeição nisso, né? Com muitas imperfeições, muitas falhas. Então, ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Está aqui, não tem justificativa. Ele amou o mundo, rebelde, perdido, e enviou o seu filho. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para condenar. Jesus não veio para apontar, não veio, você pecou. Quem aponta o irmão somos nós é que apontamos o nosso irmão, não é assim? É um irmão que aponta o outro, Jesus não. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Glória a Deus por isso. Quando os fariseus pegam a mulher em flagrante adultério, eles trazem ela e jogam no meio. O texto é muito claro, chegaram e jogaram ela no meio, João capítulo 8, joga ela no meio. Joga no meio para quê? Para expor, para envergonhar e para pegar Jesus em algum vacilo, que Jesus ia cometer algum erro nas suas palavras, não é isso? Mas ele coloca ela no meio para expor. Jesus, quando chama para o meio, é para curar, é para libertar, é para sarar. Exemplo, o homem da mão mirrada. O cara estava escondido, ele fala assim, levanta-te e põe-te em pé no meio. Imagina a pessoa em volta assistindo, agora ele vai expor, né? O cara é deficiente, está aqui dentro, vai expor a deficiência dele. Aí manda estender a mão, agora estende a tua mão defeituosa. Ele estende a mão, para quê? Para ser curado, para ser sarado. Jesus não expõe para envergonhar, ele expõe para sarar. Amém? A gente consegue entender isso aí? Então, por isso que o texto diz, não para que condenasse o mundo, mas para salvar o mundo. A condenação é a consequência da nossa resposta ao Evangelho. Uma resposta negativa ao Evangelho produz condenação. A resposta positiva ao Evangelho produz salvação. Não importa qual visão teológica você acredita, mas a dinâmica é essa. Se você creu, você obedece e você é salvo. Se você não creu, você está condenado. É o que o texto diz. Amém? Vamos seguir aqui? E aí fala assim, este amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Para alguns, Jesus morreu por aqueles que vão crer. Para outros, morreu por todos, mas essa obra só se aplica àquele que crê. Não importa como você crê, o funcionamento é o mesmo. Se você é nova criatura, você está com Cristo, você está salvo. Se você não é nova criatura, se você não está em Cristo, você não está salvo. É muito simples a dinâmica. Então o sacrifício dele é suficiente para alcançar todos, mas só se aplica em quem crê. Só se aplica àquele que creu no Evangelho, na mensagem do Evangelho. Se você creu, o texto diz que você está salvo. Se você não crê, você está condenado. Aqui é o texto puro e simples, não é isso? E o ponto 2 fala assim, a iniciativa soberana de Deus. Por que soberana? Porque Deus amou e Deus quis fazer, Deus quis realizar. Não é assim? Deus, quando quer fazer, Ele faz. Deus não precisa, Oswaldo, perguntar a opinião de ninguém, não é? Deixa eu consultar alguém que está acima de mim aqui para ver o que eu posso fazer. Não, Deus não tem isso, porque acima dele não tem mais ninguém, não é isso? Ele é soberano. Então, desde a eternidade, antes da queda, ele diz aí no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. A gente pergunta assim, por quê? Porque Ele quis, Ele é Deus. Ele quis, Ele amou. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. 1 João 1, 18 ao 20. Lá em Apocalipse também fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É isso?
Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito de redenção. É Ele que toma a iniciativa de entregar o seu Filho. Para quê? Para a propiciação dos nossos pecados. A palavra propiciação traz a ideia de aplacar a ira de Deus. Essa é a ideia da palavra no grego. Aplacar, né? No Antigo Testamento tinha a palavra expiação, não é isso? No Novo tem a propiciação, que é aplacar a ira de Deus. A ira de Deus foi aplacada. Por quê? Porque Jesus foi para a cruz. Aí você se pergunta, por que o mundo está do jeito que está? Está tudo desse jeito, né? Está tão difícil, não é isso? Tanta coisa ruim acontecendo. Irmãos, não está pior porque Jesus foi para a cruz. Não é isso? Não está pior porque a igreja ainda está aqui. A igreja está na terra ainda. Não é isso? Não está pior porque a ira de Deus foi aplacada. Jesus foi para a cruz. Nós que cremos no pré-tribulacionismo, pela minha maioria que acha que é pré-tribulacionista, a gente crê que a igreja vai ser arrebatada. Não é isso? Algumas pessoas não creem dessa forma. Mas a maioria crê que a igreja vai ser arrebatada. A crença comum é que a igreja vai ser arrebatada, e quando a igreja for arrebatada, a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Essa é a crença mais comum. Certo? Temos certeza de tudo? Não, não temos certeza de tudo e não temos resposta para tudo. Mas uma coisa é certa, é melhor ficar agarrado nele, né, João? Né? Independentemente do teu pensamento, se gruda com ele, agarra nele. Porque se você estiver agarrado com ele, não importa o jeito que vai ser, você vai estar com ele. Amém? Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas parte de Deus. A gente falou sobre isso aqui. É Deus que se movimenta em direção ao homem. O envio do Filho é a Trindade. Agora vamos falar da Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa. O seu Filho, a palavrinha aí, unigênito. Certo? Filho unigênito. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A distinção observada é funcional, falamos aqui no início, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a redenção. Essa dinâmica revela harmonia e unidade na Trindade. O Pai planejou, o Filho realiza, o Espírito Santo aplica, torna real a obra da salvação. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus triuno, que resplandece em toda a história da salvação. Com qual objetivo? Só pegar a gente e levar para morar no céu? Não. O objetivo principal é nos transformar à semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Não é isso? Esse é o objetivo principal. Diz que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8:29. 1 João 3:2, ele vai dizer que ainda não é manifesto que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, o veremos como Ele é e seremos transformados à semelhança dEle. Olha a promessa. A promessa é que você vai ser parecido com Ele. Você vai ser semelhante a Ele, vai ser transformado à semelhança dEle. Glória a Deus. Só que para ser transformado à semelhança dEle, tem que começar a parecer com Ele aqui. Esse que é o problema, o desafio é esse. Já tem que começar, pastor, a se parecer com Ele agora. E aí naquele grande dia você vai ser transformado e aí você vai ser de fato semelhante a Ele. Mas já começa a ficar parecido com Ele agora. Eita, glória. Né? Atitude, comportamento, vida. Já começa a parecer com Ele agora. Para chegar lá e ser transformado à semelhança dEle. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? O Espírito Santo está aqui para nos ajudar em nossas fraquezas. É isso. Para que a cada dia possamos viver parecidos com Ele. Nos dando essa possibilidade de nós mesmos não conseguimos. já falhamos, não é isso? A gente falou nisso, por isso que o Espírito foi enviado. Para quê? Para que a gente consiga vencer. Não é isso? Então o Pai planejou, o Filho executou, mas o Espírito Santo é que torna real isso na nossa vida. Glória a Deus. É Ele que dia a dia nos conduz em direção ao propósito. Amém? Todo dia. Então se a gente se afasta, a gente enfraquece. Se a gente se aproxima, a gente se fortalece. Essa é a dinâmica. Não tem outra forma, não tem para onde correr. E aí vem o Filho e a plenitude dos tempos, a preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos. A palavra pleroma no grego significa consumação, cumprimento, completude, algo completo.
Quando fala de plenitude, é quando chegou o tempo oportuno, o tempo certo. Deus estabeleceu um tempo certo para Jesus ser gerado no ventre de Maria, para ele nascer. O texto vai dizer em Gálatas 4, nascido de mulher e nascido sob a lei. Quando? Na plenitude dos tempos, no tempo certo, ele nasce. Por que tempo certo? Você vai ver que até a história, né? A história, ela favoreceu para Jesus nascer, para o evangelho ser pregado, para a mensagem ser propagada. Você vê que Roma construiu lá, né, as estradas, teve foi conhecido como um período de Pax Romana, não é isso? A Pax Romana, que é a paz romana, foi um período de paz, poucas guerras naquele período. Tudo isso favoreceu o quê? A propagação do evangelho. Né? Os gregos contribuíram com o idioma universal, contribuíram com a cultura, com o interesse das pessoas, né? Estudo, descobrir coisas sobre filosofia, coisas sobre, né? sobre o ser superior, tudo isso aí os gregos contribuíram para isso. E os judeus contribuíram com o aspecto religioso. Quando você olha para a Bíblia e vê lá a reunião na sinagoga, você lembra de que? Lembra da igreja. É assim? Apesar das coisas que tinha aqui, né, que aconteciam de errado, ainda assim era um modelo, serviu de modelo. Né? Você vê que a igreja não é perfeita, né? É perfeita a igreja? Não é, né? Tem igreja nenhuma perfeita, não importa a denominação, nenhuma é perfeita. Aí você fica assim, eu vou sair daqui e vou para lá. Né? Vou para lá. Vou para cá. Irmãos, onde você for tem problema. Você vai ficar igual ping-pong, a bola de ping-pong. Vai, volta, e não fica em lugar nenhum. Porque em todo lugar tem problema. Não adianta. Se não tiver problema, o problema chegou, você. E se não tiver problema, acabou de chegar o problema. Quem é eu? Cheguei no lugar. Eu sou o problema. Porque o problema somos nós, não é verdade? A gente acha que tem problema em tudo, mas os problemas são porque nós temos problemas. Somos seres humanos. Não é isso? Temos falhas, temos pecados, temos problemas, temos coisas para tratar. Então não tem para onde correr. Então a sinagoga, com tudo que tinha de ruim, de positivo e de negativo, serviu de modelo. Não é isso? Para a igreja lá no início. As reuniões no início serviu de modelo. Influenciou, tá? Os judeus são responsáveis, não é isso? Por como é que a gente fala? Preservar a fé, não é isso? Preservar aquela cultura ali, né, da fé do judaísmo, que influenciou o cristianismo. Lembrando que a nossa fé tem um berço judaico. A primeira igreja era a igreja judaica, a igreja de Jerusalém. Era uma igreja composta por maioria de judeus convertidos ao evangelho. Até chegar o Atos 11, surgiu a igreja de Antioquia, que aí sim era uma igreja predominantemente gentílica, mas até Atos 11 era predominantemente judaica, a igreja judaica. A partir de Atos 11 é uma igreja gentílica, são gentios a maioria. E aí a mensagem vai se propagar, certo? Então essa foi a contribuição dos romanos, dos gregos, dos judeus. É o ponto 2, o filho nascido sob a lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido de mulher está falando da humanidade de Jesus. Você vê lá que a genealogia que está ligada a Maria aparece lá nos evangelhos. A mulher não era favorecida na cultura, a gente sabe disso. Só contava a genealogia do homem, da mulher não era nem contada. Diz o historiador aí que o próprio José ele fala que o judeu, quando acordava de manhã, ele orava a Deus e agradecia. Eu agradeço por não ter nascido gentil nem ter nascido mulher. Por isso que ele orava e agradecia, porque não nasceu mulher. Ele agradecia a Deus porque tinha nascido homem. Quando nascia um homem na casa, tinha festa. Ô Zé Leite, tinha festa. Se nascer mulher, não tinha festa. Era cultura. Agora a genealogia de Maria aparece lá. Olha que interessante. Né? Jesus traz as mulheres também para dentro do negócio, para perto. Que maravilha, né? Jesus também é inclusivo, tá vendo? Também no sentido positivo, né? Jesus inclui, certo? Então Jesus é nascido de mulher, ser humano, e nascido sob a lei, ou seja, ele cumpriu todas as exigências da lei mosaica, ele cumpriu tudo. E mesmo assim ele foi para a cruz, mesmo cumprindo tudo, ele foi contado entre os malfeitores, diz lá o profeta Isaías. Tá? E aí seguindo aqui, ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem transgredir em momento algum. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito em favor de quem? Dos pecadores, a nossa justificação. Estamos aqui, fomos justificados. Como é que nós somos justificados? Perdoados dos nossos pecados. Como? Porque cremos em Jesus. Nós cremos que a vida de obediência dele
foi imputada a nós, foi posta sobre nós, colocada sobre nós. E a nossa vida de pecado foi imputada sobre ele na cruz, colocada sobre ele na cruz. Foi uma troca, foi uma substituição. Certo? A justiça dele sobre nós e nossos pecados sobre ele. Nós estamos aqui de pé por causa da justiça dele, não nossa. A nossa fé, a fé cristã, é tão interessante que é a única fé, a única religião no mundo que a pessoa é salva pelas obras de outro, não pelas suas próprias obras. Graças a Deus. Em todas as religiões as pessoas têm que fazer alguma coisa para ser salvo. Na fé cristã não, você é salvo pelo que Jesus realizou e não pelo que você vai realizar. Você está entendendo isso? Consegue ver a diferença gigantesca de qualquer outra religião? Essa é a principal diferença, que na fé cristã você é salvo pelo que Jesus fez, não pelo que você fez. Porque se fosse pelo que você fez, você estaria condenado. Glória a Deus. Maravilha, né? Merecemos a morte, mas recebemos a vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome dele. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E aí vem o que cabe a nós, que se aplica a nós, é a adoção de filhos. A obra do filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Vai repetir o que eu expliquei no início. Cristo é o único filho de Deus por natureza. Não é isso? Por natureza, só ele. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E os crentes tornam-se filhos por adoção. Ele cita aqui João 1, 12 em diante. Ele veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não pela vontade da carne, nem por laço de sangue, nem de homem algum, mas de Deus. Nascidos de Deus, o texto diz. Pela fé. Hein? Então, filhos por adoção. Aí ele vai explicar aqui que a prática de adoção não fazia parte do sistema judaico, mas fazia parte do sistema romano. Então Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. O Espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba Pai. Então o Espírito Santo, lembra que eu falei no início? O Espírito Santo nos dá a certeza de que nós somos filhos. Então nós clamamos, nós oramos, tendo a certeza de que nós somos filhos de Deus, porque é uma certeza interior. Não é uma certeza exterior, é uma certeza que você tem aqui dentro. Eu sou filho de Deus. Você tem essa certeza dentro de você. Amém? Eu tenho certeza que você também tem a certeza, tem? Amém. Tem certeza, né? Vamos lá? E aí, seguindo aqui o ponto 3, a Trindade no plano da salvação. Primeiro, a vontade do Pai realizada no Filho. Tá? A vontade do Pai realizada no Filho. Acho que interessante, porque é a vontade do Pai, mas também é a vontade do Filho. Não é isso? Eles estavam em sintonia, né? A vontade do Pai também é a vontade do Filho. Os discípulos falam em comer. Jesus fala assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele responde, a gente tem que parar para comer. Ele responde, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele fala aqui da vontade do Pai realizada pelo Filho, mas na verdade a vontade do Pai também era a vontade do Filho. Ao mesmo tempo que o Pai entregou o Filho para ser moído na cruz, como diz o profeta Isaías, a gente perguntar assim, quem crucificou Jesus? Foi o romano, foi o judeu, foi o Pai. Isaías vai dizer que ao Pai agradou moê-lo. Quem moeu Jesus foi o Pai. Nenhum homem tem poder para moer Jesus não, irmão. Certo? Nenhum ser humano tem poder para chegar e tacar isso. Não, aquilo tudo aconteceu porque Jesus foi levado como ovelha muda para o matadouro. Ele se entregou. Ninguém pegou ele à força. Ele precisa entender isso. Senão você tem um entendimento errado sobre Jesus. Não, ele foi levado porque não. Ele foi levado porque ele se entregou. Quando Pedro pega lá a faca e corta a orelha de mal, o que ele falou? Guarda a espada, meu filho. Se eu quisesse, eu chamaria legiões de anjos, eles estariam aqui para me proteger. Ele responde. Pode parar. Se eu quisesse, eu chamava. Eu pedi ao Pai, ele enviaria. Então você percebe ali que Jesus se entregou para se cumprir o que está lá em Isaías 53. Ele se entregou. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Grave isso aí. Então olha que interessante, eu gosto desse texto. João 6,38. Eu desci do céu. Olha que interessante. Se a vontade é do Pai, então eu tinha que falar assim, o Pai mandou eu descer. Ele fala, eu desci. Em João 6,51 ele fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Descer indicação, volição, vontade, decisão própria. Quem desce, desce porque quer.
Ele diz, eu desci, a primeira pessoa, eu desci do céu, eu sou o convívio que desceu do céu. Ou seja, eu desci para entregar a minha vida pelos homens, eu desci, ele está dizendo. Então, vontade, ele desceu voluntariamente, ele se entregou. Descer indica vontade. Bom, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa obediência segundo Cristo é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perca, mas tenha a vida eterna. Então a obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele diz assim, João 8,29, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Está o texto lá de Filipenses 2, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. É isso? Tomou a forma de servo, se tornou semelhante aos homens, e na semelhança dos homens foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente, ele obedeceu. Certo? Fala, Paulo. Tertuliano chama de pericorese a existência dos três com individualidade e autonomia sincronizada entre eles. Independência mais harmonia. Dependência mais harmonia. Não é isso? Tem harmonia. Amém? Um coexiste no outro. Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando em harmonia. Essa palavra define bem, né? Harmonia. Sincronia. Vamos seguir? Parece até língua estranha, né, Paulo? Né? Parece até língua estranha. Vamos lá? Por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Em Cristo, vemos a expressão sublime da obediência, do amor e da unidade perfeita da Trindade. Então, a unidade perfeita, tá? A vontade do Pai, o Filho cumpriu a vontade do Pai, é isso? A mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso, como ele mesmo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Todas as religiões são caminhos humanos para Deus. Agora, Jesus é o caminho que o próprio Deus estabeleceu para ele mesmo. Só tem um caminho que o próprio Deus estabeleceu, que é o seu Filho Jesus Cristo. As outras religiões são caminhos que os homens criaram para Deus. Mas Deus estabeleceu um próprio caminho para ele mesmo, que é quem? Seu Filho. Então ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse acesso é exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai, e o único que pode satisfazer a justiça divina, mediante seu sacrifício no Calvário. Hebreus 9,15. A gente vai entrar na questão do sacerdócio, né? Do sumo sacerdócio de Cristo. Se você pegar a carta aos Hebreus, eles chamam ele de sumo pastor, chama ele de apóstolo, não é isso? Chama ele de sumo sacerdote eterno. Olha que interessante, por que ele é o mediador? Porque como apóstolo, né, como apóstolo perfeito, ele é o perfeito representante de Deus diante dos homens. E como sumo sacerdote eterno, ele é o perfeito representante dos homens diante de Deus. Então ele está nas duas. Entendeu? Ele representa Deus diante dos homens, mas também representa os homens diante de Deus. Por isso que ele é o sacrifício perfeito, ele é o mediador. O Pai enviou o Filho e o Espírito testifica do Filho. Assim o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Amém. Alguma dúvida aqui? Ele é o único mediador, então não tem negócio de Pedro, Paulo, né? João, Maria, a lista é grande, né? Bartolomeu, a lista vai indo, vai indo. A própria Bíblia afirma, qualquer Bíblia que você pegar, irmão, tem esse texto aqui, 1 Timóteo 2,5, qualquer uma que você pegar. Qualquer versão que você pegar, está lá. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O texto está lá. E para finalizar, a aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito, chamado de Consolador, o Espírito da verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. E Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera. Ele que sela, é o selo sobre os crentes. Tá? O selo aqui é a marca de propriedade exclusiva. Não é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. O selo é indicação de propriedade exclusiva. Tá? Você foi selado, você é um crente, você foi selado com o Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Tá? A gente não confunde, a gente confunde aí selo com batismo, não é a mesma coisa não. Opera a santificação progressiva e assegura a perseverança dos crentes.
Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando sua pessoa e obra no coração humano. Eu sempre falo isso, o Espírito Santo está em nós, não é só para a gente falar em línguas, para ser usado, para pregar, não, é para você vencer. É o Espírito Santo habita em nós para nos conduzir a vencer, a vitória, para você vencer, porque sem o Espírito você não vence. Você vence por meio do Espírito, por meio do poder do Espírito. Amém, irmãos? Alguma dúvida até aqui? O Espírito nunca age dependente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de exaltar a glória do Deus triuno. Já falei aqui outras vezes, vou repetir. Toda obra do Espírito Santo tem que glorificar Jesus. Se ela não glorifica Jesus, você pode ficar em dúvida se ela é obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo vai atrair as pessoas para Cristo, vai glorificar a Cristo, não vai afastar as pessoas de Jesus e não vai glorificar o homem. Se glorifica o homem e afasta as pessoas de Jesus, não é obra do Espírito Santo. Isso aqui você não precisa de discernimento espiritual, é bom senso. Glória a Deus. É o bom senso, você olha e vê, poxa, Jesus não está sendo glorificado aqui. As pessoas não estão buscando Jesus aqui, você sabe que não é obra do Espírito Santo. Se é obra do Espírito Santo, vai buscar Jesus, vai glorificar Jesus. Amém? Para a gente finalizar aí, a conclusão. 1 minuto que eu passei, passei 1 minuto. O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo, para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção. E o Espírito, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Ou seja, é real. Não é isso? Nós vivemos, nós experimentamos. É real na nossa vida como? Pela pessoa do Espírito Santo. Alguma dúvida? Alguma dúvida, irmão? Vamos ficar de pé? Vai ter um café. Na próxima lição a gente vai ter aqui a lição sobre a paternidade divina. Lição 4, a paternidade divina. Bem, né? Vamos convidar os nossos demais irmãos para estar aqui. Certo? Eu estou um pouco ausente, mas que está agarrado com o comércio lá, com o trabalho, né? E essa semana, pastor, aí ontem o Robson viajou, a máquina quebrou. Aí eu trabalhei de dia, quando foi de noite, 11h30 tive que ir para lá de novo, fiquei lá até 1h da manhã. E hoje vou de novo, vou sair daqui, tenho que ir para lá de novo, porque a máquina está quebrada. Amanhã eu vou ter que ir de novo e por aí vai. Amém. Né? Até o rapaz de lá vai consertar a máquina. Acho que ele vai amanhã ou terça, né? Eu estou orando para ele amanhã. Amém. Que aí ele diminui meu cansaço. Amém? Vamos agradecer a Deus. Vai ter um cafezinho, vai, pastor? Tem um cafezinho? Tem? Cafezinho, bolinho, olha. O negócio tá bom, viu? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, ouvir a Tua palavra. Senhor, participar dessa reunião, ouvir a Tua voz. Muito obrigado pelas vidas que se dispuseram a estar aqui, os Teus filhos que vieram. Que o Teu Espírito continue despertando-os para estar aqui, trazendo os Teus filhos para esse momento de aprendizado, de crescimento. Deus abençoa cada um, abre o entendimento de cada um, abre o coração de cada um. Que o Teu nome seja glorificado, que novos talentos sejam descobertos aqui nesse lugar, obreiros, obreiras, para a Tua seara. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, nós agradecemos. Amém e amém.